Bonjour, mon amour. E aí, candagaiada? É... Aqui quem tá falando é a Aline, pra quem não me conhece. Eu sou uma mineira que tá morando no leste da França. Ontem eu fiz meu primeiro vídeo e falei que é oeste, mas é leste. Aqui é o leste da França. E fiz uma caixinha de perguntas no Instagram, né, sobre algumas coisas, alguns temas que vocês queriam abordar. E o tema que eu peguei hoje é sobre como os franceses tratam nós imigrantes. Eu vou falar sobre a experiência, né, a minha experiência, né, a experiência que eu tive por enquanto. Como em todos os lugares, existem pessoas legais e as pessoas insuportáveis. Eu conheci algumas pessoas legais, normalmente foram pessoas mais de idade, que foram agradáveis e tiveram, sim, conversaram e trataram super bem. Porém, eu tive duas experiências não tão legais. Uma delas eu vou contar para vocês. Um dia foi a primeira vez que eu estive aqui, né? E que eu fui sair sozinha pela rua pela primeira vez. E eu queria fazer uma surpresa pro meu então namorado, que era fazer as unhas. E aqui é diferente das manicures daí. Eles não fazem as unhas, eles não fazem cutícula, é totalmente diferente. Aqui eles usam mais aquela unha em gel e sem cutilagem. Eu ainda não tinha o número daqui e eu estava sem internet e sem, sim, muito comunicação, digamos assim. E o que aconteceu? Eu tive a brilhante ideia de ver na rua as mulheres que tinham a unha assim, que eu achava que estava bonita e perguntar para ela assim, né? Nossa, que legal, onde você fez a unha? Eu tinha já um textinho, tipo um print de um textinho já pré-feito, né? E a, vi uma mulher, mais ou menos de uns 40 e poucos anos, e falei, bonjour, madame, que é uma das poucas coisas que eu sei falar. E eu nem terminei de falar o bonjour, madame, ela fez assim, ó, não, 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 não. Aí eu achei super mal educado, porque eu nem... Na minha cabeça, ela pensou que eu ia pedir dinheiro, ou sei lá. Daí na hora eu não sabia como reagir. Eu falei assim, mas eu nem terminei de falar. Eu falei em português mesmo com ela. Eu falei assim, mas eu nem terminei de falar, só ia te pedir uma informação. E ela, não, 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 não. Aí eu não sabia como reagir na hora. E eu pensei assim, nossa, eu não sei falar nada. Aí eu olhei bem séria pra ela assim, falei, bululu! E ela percebeu que eu tava, tipo, brava. E ela também ficou brava. E acabou virando uma cena engraçada, porque bululu não quer dizer nada. Mas foi isso. Foi a primeira contato negativo que eu tive. E semana passada eu tive que também ir numa imobiliária resolver uma questão, um problema, é, problemas burocráticos daqui. E eu fui com o tradutor. E um homem mais velho, ele não quis falar comigo porque eu estava usando o tradutor. Ele não aceitou falar comigo porque eu estava usando o tradutor. Daí eu fiquei bem chateada, até porque, tipo, eu ainda não tenho segurança de conversar com alguém e também nem entendo ainda falar, tipo assim, o francês ele é bem parecido com o português em alguns aspectos, porém em outros a pronúncia, a fonética é totalmente diferente. E daí eu fiquei bem chateada, porque eu tinha saído para resolver um problema e não consegui por causa da má vontade. Mas também tem outras histórias de pessoas que foram super legais, que pegaram o tradutor, que se esforçaram para me entender, mas na grande maioria, da experiência que eu tive, gente, da grande maioria, as pessoas são um pouco arrogantes, digamos assim.
elas meio que acham assim: você está no meu país, você tem que falar o meu idioma. Algumas pessoas aceitam falar inglês, outras, tipo, não, não quer nem saber. Se você não falar o francês, eles não, meio que não te dão nem moral. Mas como faz apenas um mês que eu estou morando aqui, eu ainda tenho várias experiências para viver em relação às pessoas daqui. Então, a princípio, o que eu posso dizer, pode ser que futuramente, em nome de Jesus, eu perceba que eles são pessoas agradáveis, mas muito diferente de nós, eles são pessoas reservadas, não tem essa interação mais calorosa de. Essa coisa que o brasileiro tem de chegar em qualquer lugar, de fazer amizade, de rir, de contar a vida. Eles são bem reservados e não são muito de graça, digamos assim. Mas, como boa brasileira que não desiste nunca, seguimos tentando. Vamos ver os próximos episódios, como será. Se eu vou conquistar algum francês, se eu vou ter alguma amiga francesa, se eu vou fazer alguma amizade com algum nativo. Então, fiquem aí para as próximas histórias. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dá um joinha e ativa o sininho. A revoar, mon amour!